intimidade com transparências, mas vou tentar. E, enfim, eu vou colocar logo para vocês essa... Eu acho que eu vou ficar com o outro mesmo. O outro não fala. Não sei se dá para vocês lerem, mas, enfim, ali eu acho que tem naquela frase da professora Emily Orlandi, eu acho que tem um pouco a síntese do espírito que move a minha pesquisa, né? E diz: o estudo sobre a história da língua e de seu conhecimento pode nos falar da sociedade e da história política da época, assim como do que resulta como ideias que se constituem e que nos acompanham ao longo da nossa história. Acho que se dá para deixar mais nítido, eu acho que está meio, né? Enfim, acho que podia ficar um pouquinho mais nítido. Isso, acho que vai melhorar, tá? Então, o meu objetivo é apresentar o percurso de pesquisas que vem desenvolvendo no âmbito desse projeto História das Ideias Linguísticas no Brasil. São pesquisas que apresentam uma especificidade, né? Porque elas incorporam as reflexões teóricas da análise do discurso, né? Que é uma teoria desenvolvida por Michel Pechet e Emily Orlandi. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esses autores, né? Mas, enfim, então, a história da língua portuguesa no Brasil sendo vestida teoricamente, né? Com o olhar, com a reflexão desses autores, Michel Pechet e Emily Orlandi, né? Que é são autores que permitiram construir uma coisa que a gente chama, na teoria, de um dispositivo de análise, né? Ou seja, uma maneira de eu poder discutir sobre essas questões que começam lá no século XV. Né? Olha só que complicado, né? Então eu vou ter que voltar lá no século XV, e para fazer essa volta, eu não fazer o trabalho que o historiador faz, né? Porque aí a gente tem um historiador que pode fazer um trabalho desse. O que eu estou fazendo? Eu volto, mas eu volto a partir desse olhar, que é um olhar que tem uma especificidade muito precisa, né? Que é uma maneira de conceber a língua, né? E esse conceito-chave para a gente, que é o conceito de ideias linguísticas. Tá? Então, como eu vou falar muito sobre ideias linguísticas, vou trazer logo a definição para vocês, né? Ideias linguísticas, está dando para ver aí? Ideias linguísticas são saberes que se articulam sobre as línguas. Tá? Isso é de um autor, né, de um filósofo francês chamado Sylvain Roux, que ele é o responsável por esse projeto na França. E vejam bem, quando a gente usa a palavra linguística ou linguístico, né, para fazer referência a algo que se passou no século XV a XVI, isso, do ponto de vista do Sylvain Roux, que é um ponto de vista que eu compartilho, isso não é um anacronismo. Tá? Por quê? Porque a palavra linguística entra ali como um adjetivo, ela não é um substantivo. Então, eu não estou fazendo referência à teoria linguística, né? Eu não estou fazendo referência aqui à ciência linguística do Saussure-Fracat, tá? Mas eu estou falando de saberes sobre as línguas, tá? Então, esse linguístico aí, história linguística, saber linguístico, né? Ele tem algo que tem a ver com essas ideias que circulam sobre as línguas, tá? Então, linguístico aí não é a questão da ciência linguística tal como o Saussure formula para a gente nos dias de hoje, tá bom? Isso é importante a gente ter claro, mas isso como o Sylvain Roux mostra que a gente pode conversar. Ora, esse conceito do Sylvain Roux, ele conversa bem, né, com o modo como a análise do discurso trabalha. A discussão, né, da análise do discurso, aí sim, sobre o conceito de língua. Né? Então, o que é língua para a análise do discurso? A gente pode definir de mais de uma maneira, tá? Eu aqui estou pegando por um aspecto, tá? Mas que eu acho que dá conta do que a gente está falando. Então, língua pode ser compreendida em seu funcionamento sócio-histórico como modo
modos de produção de sentidos e instauração de diferenças entre os sujeitos. Então, essa é a maneira como, na análise do discurso, é um dos caminhos, né, na análise do discurso, como a gente vai definir língua. Vejam que é uma definição bem diferente da definição socialiana, da definição que vocês já devem ter visto de outros teóricos, né, uma definição diferente da definição, por exemplo, da gramática gerativa transformacional, da psicolinguística. Então, essa é uma das maneiras, né, como a análise do discurso entra na questão da língua. Tá? E é uma maneira importante, né, em termos do que a gente vai pensar. Né? Porque, veja bem, olha só o que eu escrevi aqui. Trabalhar com a linguagem, né, considerando sua dimensão simbólica, porque quando a gente está falando ali que a língua, né, compreendida no seu funcionamento sócio-histórico como modo de produção de sentidos, falar em produção de sentidos é falar o quê? Falar em significações. Né? E falar em significações é falar em funcionamento simbólico. Então, trabalhar com a linguagem, considerando que sua dimensão simbólica se encontra presente em todos os modos de ação humana, é reconhecer que a linguagem engendra e é engendrada por questões de natureza sócio-histórica. Quando se focaliza a dimensão simbólica, não se fica restrito a entender a linguagem como um meio de comunicação ou de expressão de ideias. Pode-se entendê-la em seu funcionamento sócio-histórico, ou seja, como modo de produção de sentidos e instauração de diferença entre sujeitos. Consequentemente, é possível pensar na imbricação do político ou do linguístico, na medida em que o político faz parte do modo como as instâncias de poder disputam as práticas simbólicas na sociedade, tentando gerenciar a produção dos sentidos. Tá? Então, vejam como é que esses conceitos, conforme a minha fala for avançando, vocês vão poder perceber aos pouquinhos como é que esses conceitos eles vão fazendo uma espécie assim, de um colchão teórico, né, necessário para eu poder apresentar as questões que eu vou apresentar e as conclusões onde eu chego. Tá? Então, por outro lado, na história política de qualquer formação social, a questão da língua se coloca. Pois a língua nacional, e agora estou começando a deslocar para a língua nacional, é, na maioria das vezes, um dos elementos do Estado. Entender uma língua nacional como objeto simbólico, como um elemento constitutivo da sociedade, tal como foi historicamente construída, entender que a constituição dessa língua e desse Estado são resultado histórico de uma diversidade e de uma heterogeneidade, ou seja, entender que toda a ideia de unidade linguística nacional é imaginária, é percorrer um caminho que se propõe a construir a história de uma língua como elemento simbólico de nacionalidade, para chegar na história de uma formação social. Deu para fechar um circuito aí para vocês? Ou seja, pegando lá aquela primeira frase da Iorvante, né? Quando eu me proponho a fazer essa história da vinda da língua portuguesa para o Brasil, é porque eu quero entender melhor como que a sociedade brasileira se articula em relação a essa língua portuguesa, que se tornou a nossa língua nacional. E que causa aquele estranhamento lá, que eu contei para vocês no início, né? Do pessoal da favela da Rocinha, dos moradores do interior de São Paulo, tá? Então é por aí que a gente está trabalhando, quer dizer, a língua nacional como objeto simbólico, como algo que produz sentidos, né? Algo que, ao mesmo tempo, recebe sentidos.